Bom, galera, aqui ó é o nosso protótipo aí ó que está sendo desenvolvido e como vamos começar a explicação dele aí, como é confeccionado para vocês aí saber, entendeu? Ó, primeiro eu vou começar por baixo aqui, entendeu? Não sei se vocês conseguem verificar aí, ó, aqui embaixo tem a roda boba, que é aqui onde está meu dedo indicador. Ela serve para dar direção aí na hora que vai virar, ela serve para ajudar no controle. Aqui eu tenho os dois motores DC, ó. Vamos ver se vocês conseguem enxergar isso. Os dois motores DC. E aqui as duas rodinhas, certo? Uma, duas. Beleza? Além do mais eu tenho os dois sensores infravermelhos TRC 5000 que estão acoplados na parte inferior do robô, e aqui é onde que você identifica os LEDzinhos de luminosidade que faz a comparação. Eles têm um espaçamento mais ou menos de uma fita isolante que eu tinha aqui já para mim demonstrar para vocês, mas eu não sei onde que ela foi parar. Mas tranquilo, resumindo, essa parte é isto. Agora vamos ver se eu consigo mostrar, além, lógico, da base, né, inferior, que é a base, ó, certinho, ó, tá vendo? Então vamos lá. Agora aqui, ó, no componente mediano dele, eu tenho no interior do protótipo, eu tenho a bateria de lítio ligada em série, 3, né, aqui na frente eu vou ter o interruptor de liga e desliga. Se ligar já está funcionando, certo? Vou ter onde que está piscando essa luzinha vermelha, é o módulo HC06 Bluetooth, que qual que é a finalidade dele aqui no protótipo? No CD é a comunicação via Bluetooth do smartphone, computador, qualquer componente eletrônico que tenha tais finalidades. Que sirvam como um mestre também, porque neste caso aqui o módulo HC06 só funciona como modo escravo. Então se eu quisesse, vamos dizer assim, montar um protótipo aqui, um protótipo mestre, onde que esse protótipo ele controlasse outros robôs e eu colocasse um HC05, que seria esse módulo, e tivesse a função mestre e colocasse na programação para ele controlar este robô, ele conseguiria, porque este daqui, esse módulo que está nesse robô aqui é somente escravo. Se eu colocasse um HC05 num outro protótipo, num outro robô, num computador desktop ou um notebook que funcionasse como mestre, que é o caso do nosso smartphone, controlaria ele, certo? Acho que ficou claro aí, né? Além do mais, eu tenho essa adaptação aqui, ó, de um carregador de bateria, foi reciclado de um, como que fala? De um carregador de celular, não, de telefone sem fio. Eu acabei utilizando aqui, de um que tinha queimado aqui em casa, e acabei utilizando ele. A bateria foi retirada do carregador do notebook. E tem a fiação, certo? Fiação aqui interna, ó, não sei se vocês conseguem verificar aí dentro, ó, a fiação. Aqui dentro da fiação tem um capacitor eletrolítico. Em muitos casos eu poderia estar utilizando um capacitor, como que fala? Esqueci o nome agora do capacitor. Deixa pra lá, o capacitor. Mas vamos explicar só o que está aqui mesmo. Eu usei um capacitor eletrolítico de 16 volts que atende as minhas necessidades, pois devido a um controle aqui exatamente do robô, do protótipo e de alimentação, eu só consigo atingir de carga máxima na bateria 11,1 volts por causa delas ligadas em série. Então, automaticamente eu dividir, acaba baixando. Então nunca vai acontecer o risco de ter um pico de energia de mais de 12 volts. Mas se tiver, eu posso chegar até 16 volts e não queimaria alguns componentes.
e diminuiria o ruído. Por que o capacitor é para isso? O capacitor consegue controlar esse tipo de fluxo de energia até 16 volts. Então, se eu passar de 16 volts, ele explode. Então, já automaticamente já para de receber energia alguns componentes. E por que o capacitor? O capacitor ele tem a finalidade de filtrar energia. Pois quando, vamos verificar aqui, ó. Reparem que aqui na ponte H, que eu já vou explicar já para vocês, ela vai acender a luz, certo? Ó, acendeu a luz. Na hora que eu desligar aqui, ó, com o interruptor, ela vai apagar gradativamente a luzinha. Ela não vai desligar de uma vez, ó. Tá vendo, ó? Ela demora. Por quê? Porque a energia aqui dentro, que é armazenada dentro do capacitor eletrolítico, ele funciona de forma onde que ele carrega primeiro o capacitor para mandar energia para os componentes. Aí automaticamente, se ultrapassar essa voltagem de limite dele, ele vai acabar estourando e não vai passar para queimar os outros componentes. E tem a função inversa também. Se caso por algum problema escapou um fio de terra ou de energia e soltou, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar no modo que vai diminuir a energia gradativamente, não de uma vez, para não ter pico nem sobrecarga no esquema aqui elétrico, certo? Isso daí ficou claro aí a função do capacitor aqui no robô. E além do mais, ele elimina alguns ruídos básicos. E eu acho que é só isso, a parte do capacitor, a parte inferior que eu tenho aqui neste protótipo. Vamos falar agora da parte superior, né? Onde que eu tenho na frente, na parte frontal do robô, eu vou ter o que? Um suporte do sensor ultrassônico, que é o HC04 ou SR-HC04. Mas se você for em qualquer loja aí de eletrônicos e pedir quero um módulo HC04, encontro ele. E eles vão te vender, é baratinho, é simples de instalar. O que eu fiz aqui? Conectei ele aqui em cima no suporte. Vende os parafusinhos, vende um suportezinho mais detalhado. Mas nesse caso eu comprei um que é mais simples, mas já quebrou também, já foi colado, já passou por poucas e boas esse daqui. Tem o shape da parte superior, que é aqui, esse daqui, construído. Tem uma ponte H L298N, certo? Tem uma protoboard conectada por fios, onde que dentro dela tem um push button, tem dois CIs 74HC595, tem um capacitor eletrolítico para filtrar a energia também, que eu já expliquei para que serve, e ele funciona dessa forma aqui a protoboard. Temos um LED de identificação de corrente e de energia, que futuramente seria para ser acionado farol, luz de freio, essas coisas, né? Porque agora no momento eu não tive tempo ainda de confeccionar essa parte, mas essa parte eu creio que é a mais simples, é a mais fácil de elaborar, que depois é só na programação digital light, LED 1 ou LED farol, liga e desliga, pronto. E colocaria dentro da função já do andar para frente, andar para trás, os LEDs que seriam necessários. A não ser se eu colocasse assim, farol para ligar quando tiver escuro, fazendo a leitura dos módulos sensor infravermelho. Aí eu deveria modificar um pouquinho, mas a base, a ideia seria a mesma. E criaria uma função só para isso, entendeu? E chamaria ela no momento exato. Aqui tem além disso, tem os resistores de 330 ohms, não sei se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Aqui dentro, ó. Verifica aí, atrás do fiozinho vermelho e azul, e do lado do amarelo, certo? Aqui, ó, em cima, atrás do sensor ultrassônico, vamos ver se vocês conseguem identificar. Aqui também há um capacitor para filtrar a energia, porque todos esses componentes eles trabalham com energia. Então, eu pensei em trabalhar com capacitores para eliminar, pois ele fazia um ruído muito esquisito,
que não sei se vocês vão conseguir ouvir aqui, mas eu vou ligar aqui e vamos ver se vocês conseguem. Se eu segurar aqui, ó, verificou que ele faz esse barulho esquisito, ó. Então, quando eu não tinha esses capacitores para filtrar energia, esse barulho era muito mais irritante e bem mais alto. Então eu acabei procurando saber, acabei encontrando que esse capacitor ele supre as necessidades. Lógico, há capacitores melhores, que nem o de, agora eu lembrei o nome, poliéster. Capacitores de poliéster, eles tendem a filtrar melhor e com mais segurança do que esses eletrolíticos. Só que o custo dele é para um protótipo deste nível e para essas funções seria meio que inviável a custo-benefício. Então, acabei utilizando os eletrolíticos, certo? O que mais eu tenho para te explicar aqui? Ponte H, Ponte HL298N. Qual que é o fundamento dela? Inverter a polaridade dos motores na voltagem. Eu fazendo isso, ele consegue controlar 2 motores DC e um motor servomotor ou motor de passo. Por quê? O motor de passo ele precisa de 4 canais para trabalhar. Já o motor DC ele só precisa de 2 canais. Então, automaticamente eu consigo ligar cada saída de motor aqui, A e B, C e D da Ponte H, ou em alguns casos, que nem no meu aqui, vem OUT 1, OUT 2, OUT 3 e OUT 4, certo? Eu ligando, eu consigo controlar todas as para frente e para trás de cada motor, de forma computacional, não de forma mecânica. Lógico que no final das contas seria uma transformação, uma energia elétrica em energia mecânica para fazer virar o motor, mas aí já entra em outra questão, em outra análise de dados, certo? O que controla ela? O CI, esse CIzinho aqui dentro aqui, ó, não sei se vocês conseguem verificar, o CIzinho aqui que é o L298N, ele que tem a função de controlar essa parte na programação. Joga a programação dentro do Arduino, o Arduino se comunica para ele, e através dessa programação ele faz esse controle de inversão de polaridades. E ele é basicamente funciona dessa forma. Além do que ele recebe uma tensão de, se eu não me engano, de 5 a 35 volts através da porta da entrada deles. E ele ainda pode ter a função de liberar 5 volts para o Arduino. Neste caso eu não quis controlar o Arduino, ligar o Arduino, alimentar o Arduino através da Ponte H, porque eu vi relatos que não é confiável. Mas, evitando isso, pois seria um risco, eu decidi ligar o Arduino de outra forma. De uma forma mais inteligente também, creio eu. Depois explicarei o porquê. Além do mais, eu tenho 2 portas ou 2 conectores na Ponte H, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó, que é para controlar a velocidade do motor, que é ligado na porta analógica do Arduino. Os controles dos motores 1N1, 1N2, 1N3, 1N4 é controlado na porta digital do Arduino. Já esses controles de velocidade é ligado na porta analógica do Arduino, certo? Então tenho essa base aqui da Ponte H. Pulando da Ponte H para o Arduino, a microcontroladora ou microcomplexadora, eu tenho um Arduino Uno genérico, só confeccionado pela empresa Robocore do Brasil, certo? Por que utilizar essa plaquinha? Que dá louros aos brasileiros, certo? Tranquilo, já começa por aí. Vamos ajudar nós mesmos aqui, nós brasileiros mesmos. Não vamos ficar de alegria pro pessoal aí de fora não, certo? Então, vamos lá. Agora falei do Arduino, pronto. Falei da protoboard, falei da Ponte H, falei do sensor HC04,
falei do sensor HC06, que é o módulo Bluetooth, falei dos sensores TRC5000, que é os infravermelhos, certo? Certo, beleza, maravilha. Agora vamos falar da alimentação do Arduino. Eu usei uma bateria 9 volts, pode ver, dispensa a marca, certo? Pode ser qualquer bateria de 9 volts, ok? Que alimente o Arduino, ligado por um conector simples, que se for em qualquer caso de eletrônico, que trabalhe com eletrônica, você só pedir um conector que se conecte no Arduino, eles vão te ceder isso. Além disso, coloquei um capacitor. Aqui este capacitor ele é diferente. Como o Arduino ele só alimenta até 12 volts, eu coloquei um capacitor de 10 volts. Porque se a bateria der um pico de mais de 10 volts, ele queima o capacitor e não queima o meu Arduino. Porque aqui é só ligar direto, certo? Na portinha aqui do Arduino, tá vendo? Ó? Bem aqui nessa portinha, ó. Ligando aqui, eu não vou ligar agora porque o Arduino está sendo alimentado pelo computador. Então ele faz essa função. Beleza? Vamos lá agora. Qual mais coisa que eu posso explicar para vocês? A pinagem. Vamos começar pela pinagem, certo? A pinagem do Arduino aqui, ó, ela tá assim, ó, na porta 3 e 5 está ligado os controladores de velocidade da ponte H, certo? Aquela hora acho que eu acabei falando da porta digital, né? Na porta analógica, eu acabei confundindo. Porta analógica está conectada aos infravermelhos, que eles fazem uma leitura analógica ainda, eles não fazem uma leitura digital. Diferente do sensor ou do módulo HC04, que é o módulo ultrassônico, ele já faz uma leitura meio digital, já convertida. Através de biblioteca, através da programação também, ele já faz essa... E porque o HC04 ele tem uns CIs dentro dele que já fazem convertem esses dados em digital. O infravermelho nem tanto, então ele é um pouquinho mais trabalhoso para trabalhar no digital. Eu teria que utilizar bibliotecas e outros recursos mais. E eu ligando já no analógico já resolvo esse problema só de ligar no analógico. Já a porta aqui, a ponte H, ele trabalha com o controle de velocidade, ele trabalha com sinais de bits, sobe e desce o bit. Então na hora que eu fizer isso, o bit está em estado 0, eu ligo, vai para estado right, que no estado 0 é low, no estado right é ligado, que é estado 1. Então esse estado 1, o que acontece? O bit ele vai e manda um bit de sinal, ele liga, só que a voltagem que vai ser gerada nele é de 5 volts, pronto, acabou. Então ele vai sempre me dar uma voltagem de 5 volts no ciclo do bit dele. Por isso que eu consigo controlar a velocidade basicamente a isto. E isso acontece nas portas 3 e 5, porque no Arduino são portas que mantêm a tensão. Elas são ligadas, apesar que as portas digitais do Arduino liberam 5 volts. Mas neste caso, essas portas liberam tensão juntamente. Então, favorece a utilização desses controles na ponte H. Já os motores estão ligados na porta 10, 11, 12 e 13 do Arduino, fazendo a comunicação gradativamente. Entendeu? Então, no programação, digito lá digital write, aí insiro a variável, que seria IN1, que quer dizer o motor A na posição 1 de saída. E envia um sinal, ou low ou right, ou ligado ou desligado. Se eu colocar ligado, o motor gira. Pode ser que, dependendo da forma que você ligar os fios na saída, o motor pode ligar para frente ou para trás. Mas aí é outra questão, outra análise. Neste caso seria isso. E nesse ponto eu acho que a gente chegamos aí na definição da ponte H do Arduino. Vamos lá para protoboard. Por que a protoboard? A protoboard eu preciso de mais saídas digitais do Arduino. Então a protoboard já consegui trabalhar com ela em outro projeto e
e tenho uma familiaridade já, pois utilizei um CIs, é uma forma barata, não custa. Se for comprar uma shield para o Arduino, só para aumentar as portas, vou gastar em torno aí de uns R$200 facilmente. Uma shield boa, com 10, 20, 30 portas lógicas digitais e analógicas junto. Vou gastar muito dinheiro nisso. E às vezes não vai suprir a necessidade. Tem casos que até um AT Mega, um Arduino Mega, não consegue suprir as necessidades de portas pro projeto. Imagine um Arduino Uno simples. É limitado, acaba te limitando. Então nesse caso aqui eu consigo expandir as portas lógicas do Arduino. Que nesse caso eu usei 2 CIs, então se cada CI me dá 8 bytes, ou 8 portas, vamos lá, de espaço, eu colocando 2 dá 16. Então eu tenho as 13 portas digitais do Arduino, considerando algumas exclusivas para determinados fins, mais 16. Então vamos somar aí 8 com 8, 16, com mais 13 dá 39 portas, correto? Isso, correto. Então eu acho que aí eu consigo superar todos os problemas de portas lógicas do Arduino, certo? Beleza, maravilha. Então vamos lá. Como que é confeccionado? É ligado o CI, e aonde que eu tenho que ligar o DHCP, o CHTP e eu acho que o GND dela, que é para o que? Para receber, enviar e escrever. Entendeu? Então o que acontece? Ele baixa o clock, sobe clock e libera clock. É exatamente isso que ele faz. Ou, resumindo a conversa, ele pega um byte de sinal, encaminha ao CI, envia até a porta destinada dele e a porta dele destinada recebe. A porta dele destinada recebe, ela envia uma resposta. Recebi o byte, pode liberar uma nova porta. Aí ele retorna para o CI retorna para o Arduino libera na programação um novo caminho. Só que quando ele faz isso, ele tem que limpar. Então para isso que serve sobe clock, baixa clock, limpa clock. Sobe clock, baixa clock, limpa clock. É isso que funciona. É meio que como que fala assim, tratamento de portas lógicas, onde que, vamos dizer assim, que eu usei uma porta AND, usei uma porta SHORT e usei uma XNOR. Só que aí eu preciso limpar os dados para iniciar um novo ciclo. E faz tipo um flip-flop da porta lógica, certo? Ele escreve, lê, limpa. Escreve, lê, limpa. Escreve, lê, limpa. Ele fica nesse ciclo eternamente e é para isso que serve. Então eu consigo trabalhar com o Arduino e com portas digitais desta forma com este CI. Há outros CIs mais sofisticados e outros CIs inferiores a esse, mas nesse caso este daqui nos ajuda já nisso, certo? Então automaticamente eu posso conectar os motores neles, posso conectar LEDs para simular os faróis, posso conectar outros componentes. Lógico, cada componente que conectar nele há um grau de dificuldade de utilização. Nesse caso o LED é o mais simples. Já para controlar os motores é um pouco mais robusto, porque eu tenho que ir lá e fazer o tratamento das variáveis e o tratamento do controle de motores através dos CIs. E para isso que serve o capacitor eletrolítico, porque aqui pode ser que entre 11 volts, mas na hora que estiver enviando 2 bits praticamente assim, ele nunca vai enviar 2 bits ao mesmo tempo, mas vai enviar um bit na sequência do outro. Às vezes não há tempo de limpar a energia, o fluxo de energia, porque há resquício. Então já pensou se eu deixo sem capacitor e dá um pico de 11 volts, daqui a pouco dá mais outro pico de 11 volts, e junto os dois lá dentro vai somando os picos, rapidamente dá um pico de 30 volts aqui no terceiro ciclo dele. Queimei minha protoboard, queimei meu equipamento, queimei meu sistema e não consigo trabalhar mais nele. Entendeu? Por isso que está o capacitor eletrolítico nesse ponto. Ok? Espero que vocês entendam a complexidade do processo de confeccionamento do sistema, ok? Se precisar de alguma coisa aí, o funcionamento é esse. Ah, eu esqueci de falar.
O Bluetooth ele é conectado também nas portas aqui, ó, nas portas 6 e 7, além de ser alimentado por 5 volts e conectado ao GND. A ponte H também é conectada na bateria de lítio, que dá 11 volts, 11,1 volts, e conectado ao GND também do Arduino. Sem isso, nenhum componente ligado à energia e ao GND do Arduino funciona, certo? Porque aí você fala assim, mas a energia do Arduino não está alimentando a ponte H, correto? Mas a ponte H está sendo alimentada por uma bateria externa. Só por isso que é diferente. Mas o GND está conectado, seria este fio laranja. Este fio laranja ele é conectado ao GND do Arduino e ao GND da ponte H. A mesma coisa acontece com todos os outros sensores. E o que diferencia os motores? Os motores eles não precisam de GND. Por quê? Quando uma saída da ponte H está alimentando o motor A1 com a saída OUT1, o OUT2 do motor está servindo como base de terra, ou negativo ou GND. Por isso que ele não precisa de exatamente ligar um GND e um positivo, ou um neutro e um positivo, porque a própria ponte H, a ponte retificadora, ela faz essa função pra gente, simplifica nosso projeto, entendeu? Já aqui como que fala? No push button, para qual a finalidade? Para quando ele chegar a executar, ó, pode ver se vocês verificar aqui, ó, tem um push button ali, ó, tá vendo? Pequenininho. Para o que? Ele vai o protótipo ele vai vindo, encontrou um obstáculo. Ele vai parar nesse obstáculo, vai determinar uma função e vai verificar qual é o melhor caminho. Desviar, aguardar, a gente retirar ou simplesmente voltar para trás. Será essa a ideia que ele terá que fazer. Ainda não consegui cumprir essa parte dele retornar e tomar essa decisão. Simplesmente só desviar, certo? Mas futuramente chegará a esse ponto, espero. Então, e quando ele terminar o ciclo dele, o circuito dele, que é esse push button, ele terá a finalidade de servir para o quê? Para na hora que chegar num determinado ponto do circuito, ele vai aguardar eu apertar esse botão para executar uma nova tarefa. É como se ele estivesse executando uma tarefa quando chegasse num determinado ponto do circuito. E esse botão seria a confirmação de liberação do circuito, para ele prosseguir fazendo uma nova tarefa, ok? Aqui é basicamente isso, o protótipo. Eu acho que eu expliquei bem. Além mais do que, tem a programação que foi criada. Posso falar a programação certinha aqui, ó, onde que o que? Eu consigo identificar o infravermelho. Quando fazendo a leitura, ele atinge a partir de acima de 200, ele vai fazer a leitura e vai controlar para lá e para cá, se ele passar de 200. E até 200 ele vai permanecer em linha reta, certo? Por causa do sensor infravermelho. Então, se ele sair um pouquinho para a esquerda, ele vai ter que fazer uma curva para a direita. Se ele sair um pouquinho para a direita, ele vai ter que fazer uma curva para a esquerda. E assim vice-versa. O sensor ultrassônico, até pela minha programação, eu coloquei se o obstáculo tiver menos de 20 centímetros ou abaixo de 20 centímetros, ele vai parar e vai voltar para trás um pouco e vai desviar. Entendeu? Sempre a 20 centímetros. O nosso problema é que só evita colisões frontais diretamente. Porque o nosso sensor ultrassônico está fixo na parte frontal. Eu não tenho sensores ultrassônicos em 360 graus do protótipo. Então eu só consigo identificar obstáculos na sua parte frontal. Então, lateralmente, ou um ângulo de mais de 180 graus, mais de 90 graus para a direita, 90 graus para a esquerda, eu não vou conseguir evitar colisões. E em alguns casos até 75 graus, dependendo do quanto o obstáculo está posicionado de distância do sensor ultrassônico.
Se tiver uma distância praticamente de uns 30, 40 centímetros, ele consegue pegar um raio mais ou menos até aqui. Mas se caso, vamos lá, mais ou menos até aqui assim para vocês identificar. Agora se ele estiver muito próximo, o raio dele para pegar o obstáculo será somente até aqui mais ou menos assim, a ponta do meu dedo. Já para cá assim ele já vai bater, ele já vai colidir e não vai conseguir evitar. Por quê? Por causa do posicionamento do sensor e não por causa que é um erro de programação ou de confecção. É só simplesmente um detalhe que agora no momento não consegui confeccionar com servo motor, porque aí demandaria mais recursos financeiros e recursos estratégicos de montagem da prototipagem do robô em si, ok? Nesse ponto acho que acabamos aqui a explicação. Espero que vocês entendam e que ajudem vocês a fazer uma boa apresentação aí, ok? Valeu!